Bom, aqui é o cadastro do funcionário ou dos usuários do sistema. Toda pessoa que for fazer uso do sistema, ele tem que estar cadastrado aqui. Seria os dados pessoais dele aqui, endereço, nome, telefone e tal. E o que interessa para entrar no sistema seria aqui, ó, usuário, senha e contrassenha, tá? Se é um funcionário que não trabalha mais, você não pode excluir ele, porque senão todo o histórico do serviço dele vai se perder, você não vai saber de quem que é que fez. Então, se o funcionário saiu, torna-se ele inativo, tá? Se ele for um funcionário que só faz visita, que trabalha na rua, você marca como funcionário de visitas, porque tem um campo específico para isso dentro da ordem de serviço. E lá vai aparecer somente aqueles que você cadastrou como funcionário visita, tá ok? Mas para entrar no sistema, para logar no sistema, para ele verificar se ele pode entrar ou não nas telas, e se ele pode controlar os botões de alterar, de incluir, de gravar, é aqui, usuário e senha e contrassenha, certo? Você vai criar um login, uma senha e uma contrassenha para cadastrar. Nessa segunda aba, que é as permissões de acesso, aqui que eu expliquei nos vídeos anteriores, é onde você vai marcar o que ele pode fazer ou não. Um exemplo, se ele pode entrar no cadastro cliente ou acessar, e se entrando ele pode incluir, alterar ou excluir, correto? A gente diz, por exemplo, só para um campo que é essencial ninguém entrar, somente o dono ou o gerente do escritório, é os funcionários, porque senão eles próprios podem entrar aqui e mexer nas configurações. Então, essa primeira conjunto aqui de permissões desmarca para todos os funcionários, que ele não pode nem acessar, nem incluir, nem alterar, nem excluir. Somente o gerente tem acesso ou o proprietário tem acesso a esse bloco aqui, ó, que é funcionários. Nos demais, você controla se ele pode acessar, acessando se ele pode incluir, alterar ou excluir. Eu vou te dar um exemplo aqui, a gente vai apertar o novo, aqui a gente colocaria o nome dele e tal, e quando fosse o acesso, por exemplo, ele já vem marcado tudo. Mas, por exemplo, um usuário comum do sistema, você desmarcaria, por exemplo, o acesso de funcionários tudo, e, por exemplo, clientes, ó, ele pode acessar, ele pode incluir, ele pode alterar, mas ele não pode excluir cliente, certo? Se você no seu escritório quer fazer uma divisão de tarefas, por exemplo, o pessoal do balcão é só lançar, parte de cliente, veículo e ordem de serviço. O pessoal da retaguarda fica com a parte financeira. O que você faz? Esse pessoal que trabalha na frente, você tira o quê? A parte de baixa, de alteração de baixa, de exclusão, de estorno. Eles só podem incluir, entendeu? Então eles podem incluir. Se precisar alterar, alguém que cuida do financeiro faz a alteração. Por exemplo, eles só podem lançar, mas quem vai dar continuidade na parte financeira é só quem cuida do financeiro. Então, pagamentos, você desmarca essa parte das baixas, da exclusão, da alteração e deixa ele só incluir. Entendeu? Então, é assim que você controla as permissões de acesso. Tá? Por exemplo, tem também dentro da ordem de serviço algumas funções que você pode controlar. Se ele pode alterar status, se ele pode lançar taxas ou não, se ele pode excluir. Geralmente, funcionário comum, vamos chamar de normal, que só lança, você tira as exclusões. Deixa ele só incluir ou alterar. E desmarca as exclusões, para ele não poder excluir o que ele faz. Porque aí você descobre os erros. Porque se ele lançar errado, ele vai te pedir para você fazer a alteração. E não ele ficar excluindo. Porque ele pode fazer alguma coisa, excluir, e você não vê o rastro do que foi feito. Certo? Então, por exemplo, ordem de serviço exclusão você tira. Por exemplo, se ele pode lançar ordem de serviço, mas não pode lançar as taxas, ele vai só fazer o cadastro, você desmarca o lançar taxas. Entendeu? E por aí vai. As mesmas coisas você controla também na tela do conta corrente, dos lançamentos, entendeu? Lá também você pode controlar se ele pode entrar se ele pode entrar lá na tela do financeiro, da parte do cadastro dos lançamentos do caixa ou não. Mas seria tudo aqui, por exemplo, clientes, por exemplo, fornecedores, eu também vou tirar a exclusão, veículos, também vou tirar, e por aí vai, tá? Esses cadastros que a gente explicou, taxas e honorários, se ele vai desmarcando. Se ele não é habilitado para estar lançando esses cadastros que você usa muito, você pode desabilitar tudo. Deixar só você fazer o cadastro desses cadastros que você usa nas ordens de serviço, que são coisas que não podem ficar mexendo, que você faz uma vez só e você faz o controle disso aí, tá? Cadastro de orçamentos também, vamos tirar as exclusões.
Entendeu? E por aí vai. O caixa, muito importante. O caixa, geralmente, o funcionário nem acessa a caixa. Você desmarca tudo. Só você tem acesso ao caixa. O caixa é como se fosse uma conta corrente da sua conta do banco. Por exemplo, débito, crédito, saldo. Ele vai fazer isso pro tempo que você começar a trabalhar o sistema até o último dia que você estiver trabalhando. Se você quer filtrar o dia, o mês, a quinzena, existe um lugar que você faz o filtro lá, mas ele te mostra tudo. Então, geralmente, você tira o acesso dessas contas caixa, por exemplo, da parte de pagamentos e recebimentos. Agora, se você trabalha, você, família, só você ou esposa, filhos, e que todo mundo pode fazer tudo, você simplesmente deixa tudo marcado, que é o padrão, que quando você pede um novo, igual eu pedi, já vem tudo marcado, certo? Ou se não, cadastra os funcionários, deixa permissão para tudo primeiro, certo? E à medida que você vai conhecendo o sistema, que você vai vendo as necessidades de proibir ou restringir alguém a algum lugar do sistema, você vai marcando ou desmarcando. E se tiver alguma dúvida, porque às vezes o termo está um pouco não entendível, porque a gente usa às vezes algum termo técnico aqui, é só perguntar para a gente que a gente esclarece. Tem jeito de bloquear isso e isso? Tem, é tal lugar. A gente vai passando as orientações para você ir restringindo eles aos poucos. Mas a princípio pode cadastrar todos, criar um login e senha para todo mundo, é muito importante. Não repetir a senha. A senha é muito importante ser uma senha para cada um das pessoas que fazem login. E o login também ser diferente um do outro. Tá ok?